Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, foi um jangadeiro cearense que liderou uma greve contra o transporte de escravos em Fortaleza, na província do Ceará, e se transformou no símbolo de resistência popular abolicionista nas terras de José de Alencar. Chico da Matilde, como era conhecido, nasceu em Canoa Quebrada em 1839, filho de pai pescador e, claro, da dona Matilde. Em 1870, fixa residência em Fortaleza, na Praia do Peixe, onde hoje é a Praia de Iracema. Trabalhava como jangadeiro, fazendo transporte do cais para as embarcações que não tinham calado para se aproximar. E era um cababão que só, conhecia as marés, as pedras, os bancos de areia na entrada do porto, então foi convidado para ser o prático local pela Capitania dos Portos, alcançando status e o respeito dos seus pares, né? Movimentos libertários como a Sociedade Perseverança e Porvir, a Sociedade Cearense Libertadora, jornais como Libertador, se destacam pela luta contra a escravidão. Mas foi a firmeza do jangadeiro Chico da Matilde que ultrapassou os limites da província e alcançou o império, mostrando a força da resistência nordestina que o consagrou como o maior herói popular da história abolicionista do Ceará. A escravidão é uma mancha terrível na história da humanidade. Aqui no Brasil foram mais de 10 milhões de escravos trazidos da África para o trabalho nas lavouras, nas fazendas do país. Um capítulo doloroso que, mesmo depois do seu término, as coisas nunca foram resolvidas de uma forma satisfatória e constantemente permeia o nosso tecido social, mostrando seus retratos mais dramáticos. Porque, mesmo depois da Lei Áurea, nenhuma condição foi dada aos ex-cativos de terem uma vida comum dentro da sociedade. Um estudo, a profissionalização, vestimentas, nada, ou seja, não houve nenhuma política pública ou lei trabalhista que desse algum respaldo moral para essas pessoas que foram retiradas à força dos seus países, das suas famílias, da sua cultura e obrigadas a trabalhar de forma inumana para manter um projeto econômico das nações conquistadoras. Em 1850, através da Lei Eusébio de Queiroz, o governo imperial avançou na questão da abolição, determinando o fim do tráfico atlântico de africanos para o Brasil. Mas isso continuou durante algum tempo, com um tráfico interno entre o Nordeste e o Sul, o Sudeste do país. E a resistência dos escravos se intensificava. O que muita gente não sabe é que esses escravos sofreram uma ruptura pela segunda vez. Primeiro, por ser trazido da África para cá. E quando já estabelecidos, criando, laços afetivos, filhos, família, amigos, dentro do seu universo já sofrido, tiveram que viver, mais uma vez, o drama da separação dos seus, por serem vendidos para outros fazendeiros do Sul. Essa causa humanitária teve uma ampla difusão das ideias do liberalismo inspiradas nesses valores, nesses ideais. E isso fez com que aqui no Brasil, que era o último reduto da escravidão no Ocidente, tomasse proporções e que finalmente tivesse a sua definitiva extinção. E muitas lutas foram travadas até que pudesse acontecer definitivamente. E uma delas foi essa greve liderada pelo Francisco da Matilde, o nosso dragão do mar. A jangada do Chico se chamava Liberdade, acreditem. E ela foi levada a bordo de um navio mercante, o Espírito Santo, que antes era um navio negreiro, para o Rio de Janeiro, como símbolo da emancipação da província e da luta abolicionista. Chico da Matilde, que liberou a paralisação do porto, foi escolhido para representá-los na capital do Império. E foi nessa viagem que ele passou a ser chamado de Dragão do Mar. A jangada dele foi puxada por carros de boi pelas ruas da cidade e sua imagem reverenciada por todos que fomentavam ideias abolicionistas,
como José do Patrocínio, o próprio Dom Pedro II, que era um abolicionista e que também foi um dos maiores brasileiros e que merece um episódio especial aqui no nosso canal em breve. Chico da Matilde, no seu trabalho como marinheiro, conviveu de perto com o sofrimento dos escravos, pois ele se relacionava tanto com os donos das embarcações como com os cativos e liderou a greve dos jangadeiros em 1881, que culminou na abolição da escravidão da província do Ceará em 1883, antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1888. Um viva a Chico da Matilde, o nosso dragão do mar. Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Até semana que vem, aqui no nosso canal, Nelson Freitas Oficial. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo.